Hoje é quinta-feira, dia de aprofundarmos as análises sobre o que é notícia pelo mundo. O contexto recebe aqui o Urian Fancelli, nosso analista de política internacional. Urian, muito boa tarde. Já quero começar com a notícia de que há uma repercussão enorme sobre um possível ataque americano ao Irã neste final de semana. É isso mesmo? Você consegue adiantar alguma coisa para a gente? Pois é, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Essa notícia tem circulado porque alguns oficiais norte-americanos confirmaram para a CBS, que é uma rede americana, sobre essa possibilidade de ataques ao Irã a partir de sábado, né? Então, o que está sendo falado na imprensa internacional é que o Trump ainda não tomou nenhuma decisão final, mas que está sendo informado de que as Forças Armadas norte-americanas elas estariam prontas para uma operação a partir de sábado. Qual que é o contexto disso? Em que o próprio discurso do Trump endureceu, com ele inclusive afirmando publicamente, Neila, que se não houver um acordo, ele vai usar o poder militar dos Estados Unidos para neutralizar o que ele define como sendo uma ameaça vinda de um regime instável e perigoso. O que essas pessoas ao redor do Trump têm falado para ele? Tem alguns que têm alertado contra a guerra, mas também existem algumas avaliações internas que indicam que tem uma chance muito alta das ações militares acontecerem nos próximos dias, nas próximas semanas. A partir daí, eu acho que o mais importante de tudo é a gente olhar para aqueles sinais que começam a chegar do terreno, né? Que nos levam a entender que essa possibilidade ela não é só, ela não fica só na ameaça, que ela não fica só no discurso. Porque uma eventual operação, ela não seria um ataque limitado, como a gente observou no ano passado, em junho, durante aquela guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, que contou inclusive com uma operação norte-americana ali contra as instalações nucleares iranianas, mas seria uma campanha militar de grande escala, com uma duração de muitas semanas e coordenada com Israel. Inclusive, eu estava agora olhando a imprensa israelense e a expectativa é de que Israel, que num primeiro momento agiria ali meio que dando apoio, pode passar a agir de maneira mais direta, focando no programa de mísseis balísticos iranianos. Então, tudo isso nos leva a concluir que o que nos leva a concluir que tudo isso pode durar semanas, pode durar muito tempo, é principalmente a chegada de mais um porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental, porque um porta-aviões ele vai garantir aos Estados Unidos a capacidade de ficar funcionando ali de maneira contínua, né? De fazer diversos ataques aéreos. Então, o Pentágono ele começa também a retirar parte do seu pessoal do Oriente Médio, começa a deslocar algumas dessas pessoas para outros lugares, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, esse é um movimento que também ele é bastante típico de quem está se preparando para eventuais retaliações que o Irã já disse que vai fazer, seja contra Israel, seja contra as bases americanas na região. Esse porta-aviões, para quem está nos assistindo, garante um lar, né? Uma baita de uma casinha ali perto do Irã para os norte-americanos, né? Garante insumo, tempo para ficar ali pertinho, então estratégia, né? Para aumentar a estratégia, garante que os Estados Unidos estejam próximos da região, estejam próximos ao Irã para tomar qualquer decisão, né? Então toma a decisão X ou toma a decisão Y, já está ali do lado para poder resolver o problema, digamos assim, né, Urian? Seria mais ou menos isso. Isso, né? E quando a gente cruza esse quadro militar com o estado das negociações, aquelas negociações que têm acontecido em Omã, fica muito claro para a gente onde que está o nó. Porque as conversas elas podem até ter avançado em alguns aspectos, e a gente já tinha falado sobre isso aqui também, que os Estados Unidos eles têm feito algumas exigências para o Irã, como, por exemplo, em relação ao programa nuclear, mas também em relação ao programa de mísseis balísticos, ao apoio do Irã, que é dado sempre àqueles grupos terroristas da região, né? Mas o Irã ele insiste apenas em deixar essas conversas focadas na questão nuclear, e ele diz que em relação ao seu programa nuclear, que
mesmo assim tem certos limites. Então, ele não quer, por exemplo, que o país ele seja impedido completamente de enriquecer urânio. Ele diz que pode até seguir algumas regras internacionais, mas que abrir mão completamente desse enriquecimento seria abrir mão da sua própria soberania. Então, o que a gente tem é isso, é a Casa Branca dizendo que prefere diplomacia, mas ao mesmo tempo apontando também uma arma com um calibre bastante grosso para a cabeça do regime iraniano. O que eu vi de notícia agora há pouco também foi que a Casa Branca ela teria dado, isso o Donald Trump ele falou tá acontecendo nesse momento o evento de lançamento daquele Conselho da Paz, e lá o Trump disse que o Irã teria, teoricamente, 10 dias para responder a qualquer proposta, então mandando algo por escrito. Mas importante a gente lembrar o que aconteceu no ano passado. Porque no ano passado, o Trump também estava naquele contexto negociando com o Irã em junho. Aí ele falou assim, vocês têm 12 dias para tomar uma decisão sobre o acordo. E o que o Trump faz 3 dias depois? Faz os ataques com aqueles B-2, aqueles aviões norte-americanos contra as instalações nucleares. Então, esses 10 prazos de dias, esses 10 dias de prazo que ele deu agora, pode, na verdade, não significar nada, porque a confiança ela já foi quebrada lá atrás. Bom, já teve gente que se manifestou, né? A Rússia já tratou logo de se manifestar. E o que o governo russo disse a respeito disso? Foi o Lavrov, na verdade, o chanceler russo, ministro das Relações Exteriores, ele disse algumas coisas. Primeiro que a escalada das tensões ela atingiu um nível sem precedentes, o que é verdade, né? Depois ele alertou que qualquer novo ataque dos Estados Unidos contra o Irã teria consequências graves para toda a região, o que também é verdade, visto que o Irã sendo atingido, ele retaliaria, seja contra Israel, que já está há muitos dias em alerta máximo, seja contra países que abrigam bases dos Estados Unidos, como é o caso ali do Catar, por exemplo. Então, a chance disso tudo caminhar para uma guerra regional, com consequências para a economia global, para o aumento do preço do petróleo como um todo, lembrando que 1/5 do petróleo mundial passa por ali, pelo Estreito de Hormuz, seria muito grave. Então, ele disse isso, né? Mas teve algo especificamente que me chamou a atenção, Neila, que foi que já houve ataques contra instalações nucleares iranianas, então, dizendo ali, se referindo ao que aconteceu no ano passado, e que na avaliação da Rússia, isso criou riscos reais de um incidente nuclear. Agora, algo importante é que a própria Rússia, desde que ela invade a Ucrânia, ao longo dessa guerra que já vai fazer 4 anos, vai entrar no 5º ano a partir da semana que vem, a Rússia, logo nos primeiros dias de guerra, ela pega, nos primeiros meses, ela toma a usina de Zaporizhia, na Ucrânia, e faz trabalhadores reféns, ou seja, ela militariza a maior usina nuclear da Europa e agora ela vem querer dar um texto sobre segurança nuclear e guerra. Então, assim, é um discurso que é bastante irônico, né? Esse alerta, ele é muito contraditório porque falam em riscos nucleares envolvendo os ataques quando querem fazer uma crítica aos Estados Unidos, mas em relação a quando eles mesmos agem militarmente usando instalações nucleares, aí eles ignoram a própria atuação. Então, bastante hipócrita essa fala do Lavrov, na minha visão. Bom, um outro assunto importante envolvendo os Estados Unidos é o Conselho de Paz, que você acabou de falar, inclusive. Trump vai presidir a primeira reunião do Conselho. E como é que você avalia esse momento? É até engraçado, né? Parece uma comédia dizer que Trump vai presidir um Conselho de Paz. Mas o que a gente pode tirar disso nesse momento, Urian? É bizarro, não tem outra palavra para falar disso. Eu estou aqui acompanhando, enquanto eu falo com você também, os discursos. Aí, o Metrópolis foi mais rápido do que eu. Quem está falando agora é o Marrocos. O Trump ele fez um discurso de abertura, um discurso que parecia um
um comício, assim, bem naquele estilo Trump mesmo, tudo girou em torno dele, ele se apresentou como responsável por encerrar 8 guerras em apenas um ano, disse que conflitos de mais de 30 anos foram resolvidos em 2 dias, ele repetiu várias vezes isso, que isso tudo só teria acontecido por conta dele próprio, da relação pessoal que ele tem com outros líderes, com outros chefes de Estado. Então, fez aí esse discurso de comício, de campanha. Curioso que o tempo que os outros países que estão lá para falar são mínimos, 1 minuto e meio em média para cada um deles. Agora a gente vê quem está falando é a Turquia. Uma coisa que vale a pena a gente ficar de olho também, que é o aspecto personalista disso tudo. Porque, até tirei uma foto, tinha um banner grande no fundo, que não dá para ver nesse ângulo agora, mas que mostrava escrito assim, ó, Conselho da Paz, que é Donald Trump Institute for Peace, ou seja, o Instituto do Donald Trump para a Paz. Não tem em nenhum momento, nenhum lugar ali o nome da presidência dos Estados Unidos, ou seja, o conselho está vinculado à figura do Donald Trump, e a gente volta a ressaltar isso. Se amanhã, se daqui 3 anos, Donald Trump deixa de ser presidente dos Estados Unidos, ele continua sendo essa figura central que tem a palavra final nesse Conselho da Paz. Então, é um órgão do Trump, não é um órgão da presidência dos Estados Unidos, e os desafios eles já começam agora, né? Sendo o primeiro deles em relação a Gaza. Então ele deixou claro que no discurso dele o Conselho ele pode ali estender o seu escopo para outros conflitos também ao redor do mundo, não apenas focando em Gaza, como era previsto quando a criação desse Conselho foi aprovada pela ONU lá atrás. Ele dizia, é assim que ele conseguiu a legitimidade da ONU, dizendo, vamos criar um conselho, o conselho ele vai ser focado em Gaza. Não, o Trump ele já aumenta isso. Teve uma fala ali que talvez não vá pegar muito bem na ONU, e o Trump ele disse que o Conselho da Paz ele vai ficar de olho na ONU, quase colocando ali o órgão como se ele supervisionasse a ONU. Ele elogiou o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, mas deu essa cutucadinha ali também. Se você me perguntar qual que é o maior desafio do Conselho da Paz, eu diria que é dar continuidade àquele processo que já foi começado no ano passado. Então, próximo desafio, conseguir desarmar o Hamas, que é algo que vai ser essencial para que aquele plano de paz de Gaza vá para a sua segunda fase. Muito bem, Urian. Te agradeço muito pelas informações. Continuamos acompanhando, principalmente, essa incitação aí dos Estados Unidos de um possível ataque ao Irã. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.